amigos e irmãos. É com muito prazer que estamos outra vez aqui para estudarmos da nossa série A Vitória da Igreja de Deus na Crise Final, a sexta parte. E nós vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê iluminação, que o seu Espírito nos ajude a compreender esse tema que vamos discutir hoje da Palavra de Deus. Oremos. Querido Pai que está no céu, maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela chance de poder estudar a Bíblia com total liberdade ainda, pois bem sabemos que muito em breve essa liberdade, segundo a profecia, nos será tirada. Então, por enquanto, Senhor, ainda quando podemos estudá-la e aprender, nos dá a chance de decidir te servir cada vez mais e andar pela luz que advém dela. E peço que abençoe todos os nossos amigos, irmãos, os internautas, onde quer que estejam, bem como as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Ok, se você não é ainda inscrito em nosso canal, por favor, por gentileza, se inscreva, mas se inscreva mesmo, porque eu tenho certeza que tem bênçãos para todos nós. Todas as vezes que estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos. Esse é o único assunto em que você, mesmo que faça PhD em teologia, mesmo que se torne doutor em teologia, a gente continua sendo aluno, aprendiz, porque se trata da palavra de Deus. Ok? Dê o seu like para que a gente possa continuar tendo fôlego para divulgar esse material e assim alcançar o maior número de pessoas possível. Ok? Nós contamos com você. Muito bem. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, porque aqui no capítulo 11 de Apocalipse, dos versículos 3 até o versículo 12, fala da besta que surge do abismo. E o Apocalipse fala de 4 bestas. O conceito de besta no Apocalipse é instituição ou nação perseguidora, que vai contra a palavra de Deus e que persegue o povo de Deus. Ok? Esse é o conceito de besta em toda a Bíblia. Nós vamos te provar isso aí daqui a pouco. Aí, o Apocalipse fala da besta que sobe do abismo, no capítulo 11, e no capítulo 13 ela fala de 2 bestas. A besta do mar, que vai do versículo 1 até o versículo 10, e depois a besta da terra, que vai Apocalipse 13, verso 11 até o verso 18. E lá no capítulo 17 nós temos então uma quarta besta que é chamada de besta escarlate, né? Ela é uma quarta besta, por assim dizer, mas na verdade é a mesma segunda besta aqui, desculpa, é a mesma besta de Apocalipse 13, que aparece em Apocalipse 13, de 1 ao 10, ok? Aqui surge do mar. Vamos rever. A besta do abismo, Apocalipse 11. A besta que sobe do mar, Apocalipse 13, do 1 ao 10. A besta que sobe da terra, Apocalipse 13, do 11 ao 18. E a besta escarlate, que está em Apocalipse 17. A besta de Apocalipse 17, a escarlate, é a mesma besta de Apocalipse 13, do 1 ao 10, sendo que ela aparece numa segunda fase. Depois que a ferida mortal da besta de Apocalipse 13 é curada. Você vai entender isso ao longo do nosso estudo, nesta e na próxima palestra, ok? Hoje vamos nos deter aqui a besta do Apocalipse 11, versos 3 em diante. Ok? Já está com o texto em mãos? Se não estiver, anote para você depois conferir, porque nós vamos passear por alguns outros versos da Bíblia para dar sustentação a esse tema que queremos estudar com vocês. Verso 3. Podemos? Então vamos lá. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano e de saco. Então, primeira parada aqui. 1260 dias. O Apocalipse, 90 a 95% dele é linguagem simbólica. É linguagem espiritual aplicado a uma outra... É uma figura que aplica para uma outra coisa maior, né? Então, quando se trata de dias no Apocalipse, ou em qualquer profecia da Bíblia, na verdade é anos. Isso é chamado princípio dia-ano, baseado em Números 14, 34 e em Ezequiel 4, 6. Não são só os adventistas do sétimo dia que aceitam esse tipo de compreensão, mas teólogos honestos de várias denominações compreendem que quando o assunto é profecia e está dentro de um contexto que pode provar que dias não é dia literal, ion, no caso do hebraico, né? São, na verdade, anos. E eu quero que vocês acompanhem isso e tenham certeza à medida que o estudo continuar. 1260 anos, as 2 testemunhas iam profetizar vestido de pano e de saco. Você vai encontrar esse mesmo período aqui, de 1260 anos, em textos paralelos, como o de Apocalipse 12, verso 6, que fala que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para ela que deveria ficar por 1260 dias, que são anos.
Apocalipse 12, verso 14, que diz que essa mesma mulher, que é a igreja, recebeu asas de águia e aí foi jogada para longe da presença da serpente. E lá no deserto, ela viveu por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos, no caso aí, um tempo, mais 2 tempos são 3, e mais metade de um tempo, 3 tempos e meio. Um tempo equivale a um ano na linguagem hebraica, ok? Você pode comprovar isso quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 11, verso 13. Lá diz, ao cabo de tempos, isto é, de anos, portanto, um tempo é um ano. Se nós temos 3 tempos e meio, temos 3 anos e meio. E se você multiplicar cada ano por 360 dias, que era o ano judaico, nós teremos 1260. A mesma coisa você encontra no capítulo 13, verso 5. Olha o que diz aí. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Você pega 42 e multiplica por 30. 30 dias, o mês judaico. 42 vezes 30, 1260. Então estamos falando aqui do mesmo assunto e Daniel também trata do mesmo assunto com essa linguagem no capítulo 7, verso 25, onde diz que um poder perseguidor iria perseguir o povo de Deus e tentar mudar a lei e atuaria de forma incisiva por um tempo, 2 tempos e mais metade de um tempo, formando 3 tempos e meio. Daniel 7, 25. Ora, tanto Daniel como João, em todos os textos que lemos aqui, que citamos, está tratando do mesmo assunto. 1260 anos, as 2 testemunhas iam profetizar, iam pregar, vestidas de pano e de saco, ou seja, limitadas, perseguidas. Quem são as 2 testemunhas? Dê uma olhadinha no versículo 4 agora, capítulo 11, verso 4 de Apocalipse. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé na presença do Senhor da terra. As 2 testemunhas são os 2 candeeiros e são 2 oliveiras e 2 candeeiros. Na Bíblia, candeeiro significa iluminação e luz. Você sabe disso. No santuário havia a menorá, ou um castiçal com 7 lâmpadas, né? E sempre ela está ligada ao fator palavra de Deus, sempre, né? Porque esclarece, que traz luz. Você pode ler Salmo 119, verso 105, que diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você pode ler também Salmo 119, verso 130, onde diz assim, a exposição das tuas palavras trazem luz. E você vai ver em vários versos da Bíblia provando que a palavra de Deus é luz. Mas para poder a gente ter noção de fato quem são essas 2 testemunhas, que são os 2 candeeiros e as 2 oliveiras, eu levo você para o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4, versos 1 a 6. O profeta Zacarias tem uma visão. 4, 1 a 6. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, se acha com facilidade. E nós temos ali uma visão do candelabro de ouro e das 2 oliveiras. Até parece que Zacarias estava tendo a mesma visão que João, né? Trata do mesmo assunto. Olha o que diz ali, capítulo 4, versos de 1 até o verso 6. O anjo tornou a falar-me comigo, no caso aí, Zacarias, e disse, o que você está vendo? Isso numa visão que ele teve de noite, né? Verso 2. Que vês? Respondi, olho e vejo um candelabro de ouro, com um vaso de azeite, sendo que em cima das 7 lâmpadas, 7 tubos, um tubo para cada lâmpada. Era um candelabro típico daquele que havia no santuário. Ok? E aí, versículo 3. E junto a este, ao candelabro, ao candeeiro, ao castiçal, junto a estes estavam 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então nós temos aqui 2 oliveiras e temos um candelabro, igual à visão que João teve aqui no capítulo 11, das 2 testemunhas. O que vem a ser esses 2 candelabros dessas oliveiras? Você vai, por favor, verso 4, diz assim, estou estudando Zacarias 4, agora verso 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isto? O profeta também queria saber, como você e eu estamos querendo saber também, quem são as 2 testemunhas e os 2 candeeiros. Aí a resposta, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Portanto, quando a Bíblia fala de candeeiro e de oliveira, está falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem 2 divisões. Comumente nós chamamos ela de Velho e Novo Testamento. Não é uma linguagem que eu goste, isso é um problema particular, porque quando se fala velho, dá a entender que é uma coisa passada e obsoleta. No entanto, não é. A palavra de Deus é toda inspirada, tem princípios
que transpõe cultura, tempo e tudo mais, e é válida tanto quanto o Novo Testamento, falando do Velho. Então, quando João vê aqui e diz essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, está se tratando do Velho e do Novo Testamento. E o verso anterior diz que essas duas testemunhas iam profetizar por 1260 anos vestidas de pano e de saco. Exatamente o que aconteceu. Quando foi que isso aconteceu? Como isso aconteceu? À medida em que o cristianismo foi avançando e fomos chegando lá pelo 6º século de nossa era, né, depois de Cristo, então você vê que o cristianismo vai perdendo suas características bíblicas fundamentais e fazendo acordos com o Império Romano e aceitando tradições e ensinamentos pagãos que eram de Roma. Dessa forma, surge a chamada Igreja Romana, comprometida com ensinamentos que não eram da palavra de Deus. E para poder ter condição de colocar o seu ensinamento na mente de milhões de pessoas, ela teve que obliterar a palavra de Deus. Primeira coisa a ser feita, proibição dos leigos de ler a Bíblia. A Bíblia ficou com edições muito limitadas, principalmente pelo seu alto custo naquele tempo para a sua produção, e além disso, foi proibido a qualquer leigo de ler a Bíblia. Em segundo lugar, foi proibido ao leigo de ler a Bíblia. Em segundo lugar, um clero, um magistério, um colégio foi estabelecido para ler e interpretar a Bíblia. E, de acordo com sua interpretação, passar para as pessoas. E, em terceiro lugar, esse magistério, esse colégio, fazendo parte dessa instituição que mudou as coisas da Bíblia, esse colégio passou agora a substituir os ensinos da Bíblia pela tradição. Houve uma mudança radical. E você pode comprovar isso só para você ter uma ideia. Se você tiver um catecismo católico romano em casa, você vai comprovar isso de forma assim clara. Até porque os próprios dogmas do catolicismo não escondem de que eles fizeram isso com a autoridade que supostamente eles tinham recebido. Afinal de contas, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa e os demais papas sucessores de Pedro, aquele que teria a chave, e por isso eles podem fazer o que quiserem. Por esse motivo, fizeram essa substituição. Isso não é uma coisa que é escondida, é clara, mas ela foi feita sem a autorização da palavra de Deus. Isso foi desde o 6º século até o 18º século. Nesse período, chamado também de Idade Média, ou por alguns de Idade Escura, de fato, nesse período, durante 1260 anos, a palavra de Deus, as duas testemunhas, profetizaram vestidas de pano e de saco. E viram suas doutrinas sendo mudadas. A exemplo dos 10 mandamentos. Dê uma olhadinha para você ver. Na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, estão os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. No catecismo diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Vão observando de forma indelével, de forma sutil, a mudança que foi feita. O segundo mandamento, em Êxodo capítulo 20, diz assim, não farás para ti imagem de esculturas, nem as adorarás. No catecismo, tirou-se esse mandamento das imagens de esculturas, com a ideia de que uma imagem pode fazer as pessoas, uma vez que não tem a Bíblia na mão, se voltar para aquilo que é sagrado. E aí veio a era da chamada iconoclastia, em que os ícones, as imagens foram substituindo os conceitos mentais da palavra de Deus e as pessoas foram se acostumando a adorar a Deus via uma imagem pré-estabelecida. Então, foi tirado esse segundo mandamento. Ora, se foi tirado o segundo mandamento dos 10 no catecismo, então vai ficar faltando um, afinal são 10. Para que isso não acontecesse, a igreja foi trazendo sempre o mandamento seguinte para o lugar desse que foi tirado, e quando chegou no 10º que estava faltando, ela dividiu o 9º em 2. Quer ver só? Na Bíblia, em Êxodo 20, o terceiro mandamento é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No catecismo, o terceiro mandamento é, guardar domingos e festas. Não só foi tirado o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens e esculturas, como também foi alterado o quarto mandamento da Bíblia, vindo se tornar o terceiro aqui, dizendo que era para guardar domingos e festas. E esta mudança do sábado para o domingo, porque no quarto mandamento bíblico diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, está em Êxodo capítulo 20, verso 8, aqui a igreja mudou por conta própria, e isso aqui é um sinal de sua autoridade. A igreja não abre mão.
Quando você consulta os documentos da Igreja Mãe, da Igreja Católica, você vai encontrar, por exemplo, citações dizendo que sem o domingo não existe igreja. Ou seja, o domingo é claramente um sinal de sua autoridade. Mas continuando aqui, aí você vai seguindo os mandamentos conforme está no Êxodo, até chegar no 10º, que diz: não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. E aqui no catecismo foi tendo sempre um atrasado, e quando chegou no 9º, que no caso aqui faltando um, o 9º é o não cobiçarás, ela dividiu em 2. Colocou: não cobiçarás as coisas do teu próximo, 9º, e 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ora, é a mesma coisa. Apenas para que não ficasse 9, porque afinal foi tirado o 2º, então dividiu-se o 9º em 2. Você percebeu a fraude que foi feita? Isso coaduna perfeitamente com o que disse lá Apocalipse 11. Minhas 2 testemunhas vão profetizar durante 1260 anos, vestido de pano e de saco. Aí, iríamos gastar bastante tempo para falarmos, por exemplo, sobre mediação pelos sacerdotes, substituindo assim a mediação de Jesus Cristo como o único que pode intermediar entre o homem e Deus. Intercessão pelos santos e por Maria, reza pelos mortos, a chamada Santa Inquisição, que perseguia aqueles que não concordassem com os dogmas católicos, e por aí vai-se muitas outras mudanças, fazendo com que as testemunhas, de fato, pudessem profetizar vestido de pano e de saco. Ok? Muito bem. Eu quero que você volte aqui para o versículo 7, para a gente continuar esse tema. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que sobe do abismo pelejará contra elas e as vencerá. Veja o que está dizendo aqui. Quando essas 2 testemunhas estivessem concluindo o seu testemunho, mesmo vestido de pano e de saco, a besta do abismo ia matá-las. Meus queridos, quando você lê a descrição de quem é essa besta do abismo, nos versículos 8 e 9, você vai perceber como a profecia se encaixa com perfeição na França ateísta. Esta é a besta do abismo. E o inimigo utiliza-se dessas instituições ou nações, isso você vai ver ao longo da Bíblia, para perseguir e para obliterar a obra de Deus em favor do pecador aqui. Nesse caso, a França surge no cenário profético, porque tudo aconteceu conforme ela se comportou depois do período chamado Iluminismo. Quer ver só? Vamos lá. Diz o verso 8. E o seu cadáver, o cadáver de quem? Das 2 testemunhas. Tá? Que a besta que surge do abismo ia pelejar contra elas, ia vencer e ia matá-las. Tá? O Velho e o Novo Testamento. O que ia acontecer? O seu cadáver será estirado na grande cidade, na praça da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Você percebeu a linguagem? Que se chama espiritualmente. Ou seja, é simbólico essa cidade. O nome que a Bíblia dá para ela aqui é Sodoma e Egito. E continua o texto. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Perfeito. Só para vocês terem uma ideia, quando a Revolução Francesa iniciou em 1789, eles começaram a colocar dentro de suas leis coisas que combinam perfeitamente com essa profecia bíblica. Só para você ter uma ideia, a primeira coisa a ser feita, baniram tudo que é de Deus. Era proibido cultuar o Deus eterno. Tudo que foi Bíblia foi juntado para ser queimado em praça pública. Então, a França é o único país que uma espécie de Congresso Nacional, na verdade chamado de Assembleia Nacional, por lei, por decreto, proibiu se acreditar em Deus e ler a Bíblia, combinando com tudo isso aqui. Por mais que você pense em países comunistas como a União Soviética, a antiga União Soviética, a China, a Coreia, esses países não negaram abertamente a fé em Jesus como fez a França, por decreto de sua Assembleia. Isso é incrível, não é? Por isso, o que aconteceu? Queimada a Bíblia, perseguido aqueles que não concordavam com isso, modificado toda espécie de culto. Que mais? O casamento foi anulado, não existia mais nos padrões bíblicos, portanto, todo tipo de orgia nesse período aí foi estabelecido. A mudança da semana de 7 para 10 dias, e quando isso acontece, você vê uma intervenção direta para tirar o plano de Deus de 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, para reconhecê-lo como Criador. Todo vestígio de Deus foi varrido da França. Né? Você quer ver mais outra coisa? O que aconteceu, que é bastante interessante, é que eles tomaram uma mulher, uma prostituta, colocaram no pedestal da igreja de Notre Dame, essa catedral de Paris, que recentemente foi incendiada, né? Foi colocada lá em Notre Dame essa prostituta,
e o povo deveria adorá-la como a deusa da razão. E olha, eu vou dar uma data para você ter noção de quando de fato isso aí aconteceu. E isso é bastante interessante porque o texto bíblico vai nos fazer revelações. No dia 10 de novembro de 1793. Gravou a data? 10 de novembro de 1793. A Assembleia reuniu Nacional e declarou que agora deveria ser adorada essa mulher no lugar de Deus. Para eles, Deus estava morto. Viu o que o verso disse aqui? Que as duas testemunhas seriam jogadas na praça e seriam mortas. Ok? Aí, diz também que essa cidade, chamada Sodoma, também seria chamada de Egito, porque o Egito é a única nação no Velho Testamento que negou Deus abertamente. Quando Moisés foi tirar o povo de lá, Faraó disse o seguinte: quem é o Senhor para que eu deixe o povo ir? Isso está em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Um desafio direto a Deus. Por isso é chamada de Egito. E onde o Senhor foi crucificado. Veja a figura de linguagem aqui. Jesus foi crucificado não em Sodoma e nem no Egito, literalmente falando, e sim lá em Jerusalém. Mas uma vez que esse povo, essa nação, rejeitou a Deus, outra vez eles crucificaram o Filho de Deus e o levaram à ignomínia, como diz Hebreus no capítulo 6, versos 4 ao 6. Não é incrível isso? Como se cumpre perfeitamente? Agora, note, no versículo 10 diz o seguinte, 9 diz o seguinte: então, muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Ora, na profecia, um dia equivale a um ano. Nós já tratamos disso. E as duas testemunhas deveriam ficar estiradas na praça, sem ser sepultado o seu cadáver, no final do versículo 9, por 3 dias e meio. Pasmem, pasmem, mas 3 anos e meio depois, no dia 17 de junho de 1787, a Assembleia Nacional volta atrás e cunha a seguinte frase: a nação precisa da religião para ser perfeita e ter equilíbrio e tocar a sua vida. Porque nesses 3 anos e meio, 3 dias e meio, simbolicamente 3 anos e meio, a França adoeceu. A França teve problemas do ponto de vista moral, nem se fala, né? Do ponto de vista econômico, a fome, a doença varou por todo aquele país. Então eles voltaram atrás. E foi exatamente 3 anos e meio depois, conforme a profecia aqui já o indicava. Isso não é interessante? Agora, veja o verso 10. O verso 10 diz que enquanto por 3 anos e meio as duas testemunhas estavam na praça, o que aconteceu? Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Realizaram e enviaram presentes uns aos outros, porque esses dois atormentavam os moradores da terra. E de fato é assim. Quando a palavra de Deus, com seus princípios, suas orientações, chega até aqueles que não querem saber de Deus, elas os atormentam. Não é assim com tantos outros assuntos? A exemplo do que temos visto pelo mundo afora, no carnaval desse ano no Brasil, por exemplo, em que arrastaram o sujeito vestido de Jesus Cristo e o diabo vinha e o matava assim com um tridente, e depois gritaram em todos os palcos que Jesus era gay, levando a ideologia bastante divulgada pelo mundo, contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Pois é, eles se alegram e eles são atormentados quando a verdade condena tais atos. Você percebe isso? No entanto, o versículo 11 diz: mas depois de 3 dias e meio, são 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Foi exatamente isso que aconteceu. 3 anos e meio depois, a Assembleia Nacional decide que não tem condição de continuar. Então, o espírito de vida vindo da parte de Deus entra no Novo e no Velho Testamento, as duas testemunhas, e eles outra vez começam a pregar. Amigos, mesmo antes disso acontecer, Martim Lutero, em 1521, empreendeu, como um dos pioneiros, a tradução da Bíblia do hebraico e do grego, o hebraico, o Velho Testamento, o grego, o Novo Testamento, para o alemão. E quando ele fez isso, em 1521, esse seu pioneirismo e ousadia foi seguido por outras pessoas que começaram agora a divulgar a palavra de Deus. Como, por exemplo, a versão em espanhol Reina Valera, de Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Né? Aí outros começaram a empreender a palavra. O espírito de vida vindo da parte do Senhor entra neles. E a Bíblia começa novamente a voltar para a mão do povo. Ok? A Reforma Protestante
trouxe consigo também isso, de botar a Bíblia na mão das pessoas. E dessa forma, a palavra de Deus foi se divulgando e a luz do Evangelho, aquilo que a Bíblia propunha para a salvação, os mandamentos de Deus, começaram então a chegar em cada lar, em cada pessoa, e outra vez a Bíblia começou a ser lida e obedecida. Agora, eu quero fechar lendo o verso 12, que diz assim: as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplam. Ou seja, na hora que isso começou a acontecer, no final dos 3 anos e meio, a voz vinda do céu dizia agora para elas, para as duas testemunhas: subam para cá. Elas subiram e o mundo viu isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia de como essas coisas, na verdade, aconteceu conforme a profecia. Os 1260 anos que a profecia disse no início, começa no ano 538. Por que começa no ano 538? Porque foi no ano 538 em que Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente, dá ao Papa o título de cabeça de todas as igrejas de Deus e corretor de hereges. Ele passa a ser o vigário do Filho de Deus. Como são chamados os seus líderes? Vigários, e é em latim, e significa substituto. Portanto, substituto do Filho de Deus, podendo fazer coisas que só o Filho de Deus é que faz, como ouvir confissões, perdoar pecados, determinar quem está salvo ou está perdido, enviar para o purgatório, para o inferno ou para o céu, quem quer que seja, canonizar. Isso são predicados que só Deus é quem tem. No entanto, esse poder religioso que atuou por 1260 anos contra as duas testemunhas, começou a fazer isso em 538, quando ele foi investido dessa autoridade. E sabe quando foi que isso acabou? Em 1798, plena Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte agora toma conta e invade o Vaticano e leva preso o Papa Pio VI, que morreu um ano depois em Valença, no seu exílio. E durante 129 anos, a Igreja Católica ficou obscurecida. Até voltar de novo, quando Benito Mussolini devolve na Itália para o Papa boa parte daquilo que significava os estados, pertenciam aos estados sagrados, e eles então voltam outra vez a crescer, como hoje temos visto pelo mundo afora. Então, notem, quando isso aconteceu, quando foi que as duas testemunhas receberam fôlego de vida e subiram para cá? Vou lhes dizer. Entre 1802 e 1804, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica. Aí, começaram a produzir a Bíblia em larga escala e enviá-la para o mundo. Sobe para cá. Em 1814 surgiu a Sociedade Bíblica Americana. Sobe para cá, conforme a voz do verso 12. Em 1814, a Sociedade Bíblica Prussiana. Sobe para cá. A Bíblia começou a ser divulgada. Em 1815, a Sociedade Bíblica dos Países Baixos, da Holanda. Sobe para cá. Em 1861, a da Escócia. Sobe para cá. As duas testemunhas, para que os seus inimigos vejam, né? As contemplem, como diz o final do verso. Em 1861, a Sociedade Bíblica da Escócia, e depois 90 casas editoriais surgiram pelo mundo afora, como em Oxford, em Londres e em vários lugares do mundo. A palavra de Deus começou a ser produzida e começou a ser divulgada. A luz dela começou a chegar. As duas testemunhas receberam esse fôlego de vida e começaram a testemunhar de uma nova era. E em 1848 surge em Barueri, lá em São Paulo, a Sociedade Bíblica do Brasil, cujo tema é levando a Bíblia, dando a Bíblia à pátria. E a Igreja Adventista tem o seu tema também, tem o seu lema também, é fazendo a pátria compreender a Bíblia. E é por isso que estamos aqui nessa série, estudando sobre a vitória da Igreja de Deus na crise final. Sabe, Voltaire, que é o apelido de um filósofo francês, François Marier, chamado de o Príncipe dos Ateus, cunhou a seguinte frase: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens fundaram o cristianismo. Eu vou provar que basta apenas um para obliterar, para fazer o povo esquecer esse negócio chamado cristianismo. Voltaire morreu em 1778. E onde havia no tempo dele 100 Bíblias, hoje tem 100 mil. É a palavra de Deus. É as duas testemunhas. Agora, livremente, chegando inclusive até a sua casa,
pelo seu aparelho, seu celular, seu tablet, seu computador, seu PC de mesa ou sua televisão. Onde você está assistindo é a palavra de Deus. Porque o Espírito de vida entrou nela e sobe para cá, para que o mundo a contemple. Sabe? Um outro filósofo contemporâneo dele, que era prussiano, no caso Immanuel Kant, que recebia crítica do próprio Voltaire, por ser cristão e aprendiz da Bíblia, estudante da Bíblia, quando era criticado e desafiado, como é que um filósofo, um homem de estudo, pode acreditar num livro desse, que tem aparentes contradições, que tem tantas coisas que não dá para explicar? Sabe qual foi a resposta de Immanuel Kant? Ele dizia o seguinte: eu não me preocupo com os textos da Bíblia que não consigo entender. E, de fato, é a palavra de Deus, mesmo sendo em linguagem humana. Me preocupo antes com aqueles que eu entendo muito bem. Porque aqueles que eu entendo muito bem, eu tenho a responsabilidade de viver. Afinal, a Bíblia diz que devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Te convido a praticar também a palavra de Deus, a ouvir a sua voz e a acertar a tua vida, pautar a tua vida de acordo com os seus ensinamentos. Você vai ser muito mais feliz. Eu te garanto. Salvou-me.
Pai do céu, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Abençoe todos aqueles que nos acompanharam, com a iluminação que advém dela mesma, ensinando o caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém.